A Helena ainda já falou, você precisa esconder as coisas para nós achar. Eu sei que é você que esconde. Falei, tá bom, eu escondo. Queridos, quero conversar essa noite um pouco com vocês sobre sabedoria. Eu tenho feito umas orações assim bem ousadas assim para Deus. Falei com Deus, falei, Deus, eu quero começar a viver as minhas histórias com o Senhor. Quero parar de escutar histórias e tentar contar a história dos outros, e sendo que eu preciso começar a contar as minhas. E eu assistindo uma pregação, e bem isso, o pastor falou sobre isso. E na minha devocional de manhã, o Espírito Santo falou assim para mim: você precisa começar a viver as tuas histórias. E eu não dei muita atenção para isso. E aí, meio-dia, eu comecei a assistir essa pregação, e isso começou a mexer comigo. Eu falei, sim, eu preciso começar, nós precisamos começar a viver a nossa história com o Senhor. Tanto que assim, queridos, não sou nada contra, tá tudo certo, se você quiser fazer, você faz, não sou nada contra, eu só acho que, quem aqui tem os devocionais prontos? O que você faz nos devocionais prontos? Você vai pegar a história da pessoa, sim ou não? Qual que é o teu devocional com o Senhor? Teu mesmo, com o Senhor. E talvez nós não estamos tendo isso. Esse devocional mesmo meu com o Senhor. Por quê? Porque eu estou lendo uma história, e aquilo ali é a mesma coisa que um livro, queridos. Sim ou não? É uma história do que Deus falou com a pessoa, ela escreveu no seu devocional, e eu não estou falando assim para vocês saírem daqui e falar assim, então o pastor falou que eu não posso mais ler isso. O que eu estou falando é sobre a história. Porque aí o que acontece? Eu começo a ler aquela história, e começo a me imaginar dentro daquela história, e começo a viver a história de quem? Pronto, vai cair a venda dos devocional. Estou brincando, queridos, não é isso que eu quero que aconteça, mas eu quero incentivar você essa noite. Ter a sabedoria de você viver a história, a tua história com o Senhor. De você ter a tua história com o Senhor. E nisso, queridos, o que me chamou a atenção sobre isso foi a forma como eu estou conseguindo lidar com a Helena de manhã cedo. Esses dias a Su ainda tinha médico, e aí ela quis levantar da cama para ir lá mexer com a Helena. Eu falei, não, deixa que eu vou lá. O que eu faço, queridos? Ela gosta de dormir. Assim, então ela acorda em torno ali de 10 para as 6 horas, ela está acordada para poder ir para a escola. Eu coloco o meu relógio para despertar 10 minutos antes, vou lá, acordo ela, coloco a roupa do colégio nela, e ela volta a dormir. E ela fala, pai, mais 10 minutinhos. Tá bom, tá tudo certo, porque nós estamos dentro do tempo. E ela volta a dormir aqueles 10 minutos e fica ali dormindo. Depois, quando eu vou acordar ela dá uma reinada, mas assim, já tá tudo certo. Eu não entro em discussão com ela, já vou penteando o cabelo dela, coloco ela sentada na cama, vou penteando o cabelo dela, vou arrumando ela para ela poder sair para a escola. Queridos, se no primeiro ai que ela fala, eu brigo com ela, o que ia acontecer? O que aconteceria? Ela ia se revoltar, eu ia se revoltar mais ainda, porque nós com o instinto de pai a gente quer, né? Eu ia se revoltar mais ainda, ela ia se revoltar e as coisas iam ficar assim, daqui a pouco ela ia crescer e ia falar o quê? Não vou mais para escola. E é coisa que ela já fala. Mesmo eu tendo essa sabedoria de mexer com ela de manhã cedo. E nesse dia, a Su voltou a deitar, e aí eu fui lá, mexi com ela, tudo, ajeitei, arrumei, e ela daquele jeito, agitada assim, não pai, eu não quero ir, deixa eu ficar em casa, porque a mãe está de folga hoje, porque eu preciso ficar em casa e tal. Quando eu volto ali no quarto, a Su olhou para mim e falou, é todo dia assim? Eu falei, é todo dia assim. Todo dia assim. E aí, queridos, eu queria perguntar para você, como que você acorda com Deus?
Como que você acorda? Você acorda já no meio de flores, assim, já numa paz, tá tudo tranquilo. Como que você acorda? Ou você acorda bem mundano, para daí você ir se convertendo durante o dia. Como que é o teu acordar? Você já pensou, queridos? Eu fiquei imaginando isso, eu ali cailhando desse jeito, e eu fiquei pensando assim, cara, Deus assim conosco. Calma, vamos lá, vai dar certo, tá aqui, não precisa se preocupar, vou pentear o teu cabelo, vou... E como que nós reagimos com isso? Como que nós fazemos com isso? A primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Espernear na cama, jogar a coberta, e não quero vestir essa roupa, não quero vestir esse tênis, e sim ou não? E aí quando Deus nos pede algo, nós esperneamos e não fazemos. Aquilo que eu estava falando com vocês sobre o perdão. Nós esperneamos e não fazemos. Deus tem um chamado para nós, sim ou não? E o que nós temos feito com ele? Aonde nós temos colocado esse chamado? Porque talvez Deus tenha te chamado cedo. 5 horas da manhã, talvez. 3 horas da manhã. E você esperneia e não levanta. Ou talvez você fala, quero mais 10 minutinhos. Igual a Helena. Só que já está em cima da hora. Não dá tempo dos 10 minutinhos. Nós precisamos acordar. Queridos, e na Bíblia a sabedoria é um dom de Deus que envolve conhecimento, discernimento e a capacidade de aplicar o conhecimento na vida. A sabedoria é considerada uma qualidade que vai além do mero acúmulo de informações. Vai além de nós ser um cabeção, queridos. Vai além disso. Olha só, mais do que conhecimento é a capacidade de aplicar o conhecimento da maneira correta. A sabedoria vai além do nosso conhecimento, porque a sabedoria vem do alto. A sabedoria sobre a nossa vida, ela vem do alto, queridos, por isso que ela vai além do nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento nós adquirimos. Por isso que eu falei que nós precisamos começar a escrever nossa história. Porque na nossa história nós vamos pegando conhecimento das coisas. Nós vamos pegando bagagem, escrevendo a nossa história. Então não vai adiantar eu começar a olhar para a história dos outros. Que bagagem que eu vou pegar com isso? Pelo que eu vou passar com isso? E aí nós começamos a orar, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Como que eu vou te dar sabedoria se você não tem conhecimento das coisas? Você não tem conhecimento, você não vive a história que eu tenho para você está vivendo a história dos outros, e você quer sabedoria para lidar com as coisas. Não faz sentido, queridos. Em Tiago 1:5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Peçam ao Senhor. Mas assim, antes de pedir, queridos, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Sim ou não? Qual que é a nossa história? O que nós estamos escrevendo? Como eu estou escrevendo isso? Porque Deus, ele é generoso. E a sabedoria nós precisamos entender isso, que a sabedoria vem do alto. E nisso, queridos, como que eu consegui entender essa relação com a Helena de manhã cedo? Eu comecei a buscar isso. Como que eu posso fazer ela não reinar tanto? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? E comecei a testar essas coisas com ela. Eu poderia ter pegado, lido um livro, Como Acordar o Filho de Manhã Cedo. Sim ou não? Podia ter buscado alguém lá que já viveu isso, fala, como eu posso acordar meu filho de manhã cedo? E aí eu ia tentar fazer o que aquela pessoa fez com o filho dela. Talvez fosse pior.
Por quê? Porque eu preciso viver o que Deus tem me dado ali. Porque ali eu vou começar a entender e ter mais conhecimento sobre as coisas. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, Deus me deu sabedoria para lidar com tudo isso. Tanto assim que hoje, queridos, a pastora não acorda mais ela. E não é porque ela não quer, porque eu não deixo. Porque daí, assim, vai dar choque, queridos. Nós não queremos esse choque cedo já. Precisamos dessa sabedoria nas pequenas coisas. Precisamos buscar o conhecimento em pequenas coisas, para que as grandes sejam acrescentadas na nossa vida. Porque se eu não cuido das pequenas, como que eu vou cuidar das grandes? Se eu não busco conhecimento nas coisas pequenas, por que eu estou indo buscar nas grandes? Queridos, e a sabedoria ela tem um valor, Provérbios 3, 13 ao 18. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa, e com a esquerda riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. E aí eu posso dizer para você assim, você vai dizer, então tudo bem, então se eu tenho sabedoria, eu vivo em paz. Lógico. Sabe quando aquele irmãozinho, aquele mesmo que vem na tua cabeça agora, te cutuca, ou quer pregar a outra mão tua na cruz? Você não consegue, né? Você consegue pregar uma só. A outra alguém tem que pregar. E é esse mesmo que está na tua cabeça. Se você age com sabedoria, você vai viver em paz. Você tem vivido em paz? Queridos, se nós não temos vivido em paz, é porque nós não estamos tendo sabedoria. Nós estamos querendo viver histórias que não pertencem a nós. Porque a sabedoria, ela traz paz, ela nos guia por estradas agradáveis, queridos. E felizes as pessoas que encontram a sabedoria. Nós somos felizes quando encontramos a sabedoria. Por quê? Porque ela nos traz paz. Se um irmão xinga você, o que você vai fazer? Vai revidar? Ou você vai dar a outra face? Ontem ainda, o Ideu estava dando aula na Academia do Reino, ele falou sobre isso. Você vai dar outra face, sim ou não? Ou você vai revidar? Quando revidamos, queridos, é porque nós não temos sabedoria com isso. E com isso, Deus está martelando, queridos. Sabedoria, 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 sabedoria. Comecei a ter sabedoria com a Helena. Ele falou, agora vamos mudar de nível. Agora vamos ter sabedoria com quem quer pregar você na cruz lá. E vai pregar. E eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Você não está pregado ainda? Não? Não está pregado ainda porque você está fugindo. Porque a hora que você estiver no caminho, pode ter certeza que alguém vai pregar. E aí? Será que eu estou maduro o suficiente, tenho sabedoria o suficiente para enfrentar? Ou eu vou dizer assim, meu irmão quis me pregar aqui nessa igreja, eu estou saindo daqui. Meu irmão quis pregar eu aqui na minha outra mão na igreja, eu estou saindo porque ele quis me pregar. Se nós temos sabedoria, nós agimos com paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem o toma posse. Nós transmitimos vida, não morte.
Nós passamos a transmitir vida através da sabedoria. Você tem transmitido vida? Ou temos transmitido cada vez mais mortes, e felizes os que se apegam a ela com firmeza? A sabedoria é mais preciosa que o ouro e a prata. Quanto está valendo hoje o ouro? Quanto está valendo a prata? É muito dinheiro, queridos. Sim ou não? A sabedoria é mais valiosa que o ouro e a prata. Então não vai adiantar nós andar correndo atrás de ouro e prata e esquecer da sabedoria. Não vai adiantar eu ser o homem mais rico da colônia se eu não tenho sabedoria. E nós precisamos valorizar a importância, queridos, da sabedoria em nossas vidas. Nós precisamos valorizar isso. Por quê? Porque nós começamos a valorizar tantas coisas na nossa vida. Sim ou não? Nós valorizamos o nosso trabalho, sim ou não? Nós valorizamos o nosso carro. Nós valorizamos a nossa casa. Para você obter tudo isso, você teve que ter o quê? E nós vamos deixando isso para trás. Somos homens e mulheres sábios. Sim ou não? Isso é dado por Deus. É dado. Quem que não quer? Eu que sou um turrão. E quando meu irmão quer pregar minha mão na cruz, eu prefiro tentar arrancar o outro lado e dar nele. Morre de uma vez. Quanto mais morremos, mais sabedorias temos. É mais fácil. É mais fácil morrer do que ficar se debatendo. Que enquanto nós estamos se debatendo, tem alguém dando paulada. Para que morra de uma vez. Queridos, como nós podemos obter essa sabedoria? Tiago 1,5: se algum de vocês precisar de sabedoria, peçam ao nosso Deus generoso e receberá, e Ele nos repreenderá. Ele não os repreenderá por pedirem. Peçam ao nosso Deus generoso. Como eu posso obter sabedoria, pastor? Tem que fazer aula. Tem que ficar 1 ano estudando na igreja por conta da sabedoria? Peça a Deus. Agora aqui, crente, vamos conversar sinceridade. Qual que tem sido a tua oração? Na tua oração você tem falado: Senhor, eu preciso de sabedoria. Sinceridade, assim. Você como crente sincero, não mente. Você tem falado com o Senhor sobre sabedoria? Sim ou não? Ou você tem falado assim na tua oração: Senhor, eu quero isso, isso e isso, porque eu sei fazer. Eu sei como faz. Ah, não, esse púlpito aqui eu sei como faz, sim. Não precisa você me falar nada. Eu sei tudo como faz. Onde a nossa oração seria: Senhor, me dá sabedoria para mim fazer algo tremendo para o Senhor. Para mim fazer algo que o Senhor gosta. Não que eu gosto. Queridos, isso não está ali, mas Salmo 111:10. Eu ainda estava estudando um pouco mais sobre a palavra agora à tarde, e o Senhor ministrou meu coração sobre Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer quem? Queridos, quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós estamos buscando sabedoria. Quando nós nos entregamos assim mesmo para o Senhor e falamos assim: ó, tudo é teu, nada é meu, eu não mais, as minhas ações não são mais na força do meu braço, não são mais o meu coração, não é mais a minha mente quem manda, mas sim o Senhor. Nós estamos nos entregando a sabedoria. Nós estamos tendo sabedoria cada dia mais com isso.
Porque enquanto nós ficarmos ali parados e orando só, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu quero mais. Desculpa, mas nós estamos só sugando o que Deus tem. Nós estamos só sugando. Sabe como que poderia começar a nossa oração? Não é Senhor, me dá. Ou Senhor, eu coloco isso aqui diante do Senhor porque eu quero. Senhor, obrigado pelo dom da vida. Senhor, obrigado por esse amanhecer, obrigado por esse anoitecer. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu sabedoria para lidar com isso, com aquilo. Nós deveríamos passar no mínimo meia hora agradecendo e 1 minuto pedindo. E olhe lá, hein, nesse 1 minuto. Sabe o que nós deveríamos pedir nesse 1 minuto? Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Qual que é o nosso pedido? Queridos, a importância de nós ter uma relação com Deus para crescer em sabedoria. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Cada dia mais. Como já foi falado, talvez hoje você tenha lá seus 10 minutos de relacionamento com o Senhor. Comece a aumentar isso. Comece a aumentar esse relacionamento. Queridos, nós começamos um desafio e nós vamos cumprir. Né, pastor? Nós começamos um desafio, os culpados desse desafio estão ali. Já vamos apontar o culpado, igual o Adão. Queridos, nós começamos um desafio de uma caminhada. E eu conversando com a pastora ali, ela falou, puxa, e o tempo? Como que a gente vai fazer? Eu falei, não, vai se dar um jeito. Porque nós queremos cumprir esse desafio. Agora nós vamos ter que ter sabedoria para nós lidar com o nosso dia. E nós não deixamos de glorificar o Senhor. Por quê? Porque nós estamos cuidando do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo é um relacionamento com Deus. E quando nós cuidamos do nosso corpo, queridos, nesse relacionamento com Deus, nós também estamos obtendo sabedoria. Todo relacionamento com Deus que você tem, você está obtendo sabedoria. Quando você faz aqueles devocional assim, que te chacoalha, como que você sai desse devocional? Puxa, eu preciso mudar isso. Puxa, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso fazer isso. Puxa, olha o que Deus falou comigo. Nossa, olha o que... Você está escrevendo tua história. Você está obtendo sabedoria nesses devocional. É isso que Deus quer. É esse relacionamento que Deus quer. É essa intimidade que o Senhor quer conosco, queridos. E como nós podemos praticar isso, pastor? Provérbios 4, 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Como que nós podemos aplicar a sabedoria na nossa vida do dia a dia? Tendo discernimento. Como que nós vamos aplicar? Eu vou discernir. Como que eu vou discernir, pastor? Espera aí. Se outra pessoa for acordar a Helena, vai dar ruim. Eu discerno isso, pego isso, e quem que vai fazer? Sou eu. Ah, fulano lá está falando de ciclano, está virando uma bola de neve, está isso. Chegaram a falar para mim que fulano está fazendo isso, 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 aquilo. Eu discerno isso. Chamo. Vou morar. O que está acontecendo? Como que está acontecendo? Como que nós vamos ter sabedoria, queridos? E discernir as coisas. Sendo que quando venham falar para nós uma coisa, nós colocamos mais 2 ou 3 em cima. E começamos a falar para os outros. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando chega lá, vamos dizer que seja uma palavra assim,
igreja. Quando for chegar no meu ouvido, não vai chegar a igreja. Vai chegar a igreja, campo de futebol, boteco, isso, aquilo, bar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tenho sabedoria, eu tenho esse discernimento, e eu vou chamar a pessoa, vou falar, viu, vamos conversar? O que está acontecendo? Sem eu perder ela, sem ofender ninguém e sem deixar virar nesse bola de neve. Que vira. Sabe aquelas bolas de neve que começa desse tamanho, rodando lá em cima do morro? Quando chega lá embaixo, que tamanho que está? Eu discerno as coisas. Quanto mais a minha relação com o Senhor, mais eu sei o que as pessoas estão falando. Por que eu sei? Qual que é o nosso manual? Eu sei. Queridos, não estou falando para você assim, você é o bom, você é isso, você é aquilo. Mas numa conversa de pelo menos 10 a 15 minutos, você conhece a pessoa. Sim ou não? Você tem sabedoria para conhecer as pessoas? Sim ou não? Você consegue discernir as coisas? Sim ou não? Se nós estamos falando, queridos, que sim, se nós discernimos as coisas, nós temos a sabedoria, nós temos isso, nós temos aquilo, nós não podemos deixar chegar as situações, queridos, a ponto lá em cima. Eu discerno o que está acontecendo e trago à luz. E falo, ó, o que você acha? Vamos ter uma conversa? Vamos ter essa conversa? Porque nós adquirimos essa sabedoria, queridos, e é a coisa mais sábia que nós podemos fazer. E qual que é a coisa mais sábia que nós podemos fazer? É ter essa sabedoria e sair brigando com todo mundo? Sim ou não? É ter sabedoria e sair, o cara te dá um tapa, você dá outro? Sim ou não? Não faz sentido. Não faz sentido nós buscar sabedoria e lá fora nós não ter sabedoria. Não faz sentido nenhum, queridos. Queridos, e a sabedoria ela tem os seus frutos, Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável, é disposta a ceder aos outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. E é aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Queridos, a característica da sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, moderada e cheia de misericórdia. A sabedoria que vem do alto não é acusadora. Ela não aponta o dedo para ninguém. Ou ela aponta. Ou eu estou lendo uma Bíblia errada. O que ela é? Pura, pacífica, misericordiosa. Sim ou não? E mais, sempre amável e disposta a ceder a outros. Esses outros é quem? Quem que é os outros, queridos? Quem estava querendo te pregar na cruz? Então, queridos, nós precisamos aqui, ó, ser sempre amável e disposto a ceder. Você tem amado teu irmão? Você está disposto a ceder alguma coisa? Como a Zabine falou, na palavra de oferta. Eu sou competitivo. Não cedo. Não cedo. Será que nós estamos dispostos a ceder, queridos? Queridos, quando
Tiago falou comigo para nós começar essa movimentação ali, desses quilômetros em tantos dias e tal. Verdade, queridos, eu fiquei pensando na pastora. Eu pensando comigo, cara, assim, quando eu pego assim essas coisas, eu gosto assim de falar, não, eu vou terminar. Eu vou terminar. Por quê? Porque antigamente, queridos, eu era um cara que eu pegava e não terminava. Vamos começar a caminhar? Vamos. Começava a caminhar e parava. Vamos começar isso? Vamos. Parava. Até eu fazer o ceia. Quando eu fiz o ceia, algo virou dentro de mim, queridos. A chave virou dentro de mim que eu precisava terminar. E aí, essa semana ainda, eu estava fazendo uma pós ali, queridos, e me veio isso assim, falar, puxa, cara, eu vou trancar essa pós. Mandei mensagem lá, para trancar, porque é na terça-feira à noite, e assim, as coisas andam um pouco meio aceleradas assim pro nosso lado. E aí eu falei, eu vou trancar e vou tentar começar a fazer no sábado. Vou falar com eles para fazer no sábado. Mandei mensagem, ninguém respondeu. E eu pensando, puxa, será que não é para trancar isso? E isso começou no meu coração, e eu falei, não, vou mandar mais mensagem, amanhã eu vou mandar mensagem de novo. Início da caminhada, eu comecei a pensar na pastora, eu comecei a pensar, cara, nós vamos começar e eu vou ter que ceder. Por quê? Porque eu gosto de caminhar um pouco mais rápido, talvez dar uma corridinha, e assim, por mais que você olhe assim a estrutura, mas, queridos, eu sou um pouco mais ativo. Eu sou ativo. E aí, queridos, eu comecei a pensar nela, eu pensei, cara, eu vou ter que correr, eu vou ter que começar a andar rápido, eu vou ter que começar a esperar ela. E agora, cara, como é que vai ser isso? Isso o Espírito Santo me ministrou. Cedo. Você quer ter sabedoria? Cedo. Eu falei, nas pequenas coisas. E eu tinha um negócio comigo. Fui lá. Todos vocês sabem, fui fazer os legendários. Eles eu precisava de um tênis. E eu pensando comigo, não vou comprar um tênis, vou com o que eu tenho. Vou com o que eu tenho. Para não ceder, queridos. Não ceder. Vou com o que eu tenho. Sofri, caminhando com aquele tênis. Mas assim, pensando comigo, não vou parar, vamos lá. Tudo certo. Quando nós falamos em caminhada, a pastora chega e fala o quê? Preciso comprar um tênis. E daí? Vocês acham que assim, quer dizer, é tudo lindo? Assim? Você acha que para mim, assim, ceder isso é tudo lindo? Eu falar assim, compra o tênis. O que mais você está precisando? Queridos, mas isso que eu estou falando para vocês, eu quero incentivar vocês essa noite, assim, nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que o Espírito Santo nos comove, o Espírito Santo nos transforma e nos dá sabedoria para lidar com as pequenas coisas. E sim, queridos, deixei ela comprar o tênis. Comprou o tênis. Para nós fazer a caminhada juntos. E ali eu aprendi também, queridos, a ceder. A ceder essas coisas. Para onde que você quer ir? Quero ir para cá, quero ir para lá, beleza, vamos. Vamos lá. Cedemos essas coisas, queridos, para quê? Para que nós comece a ter esses relacionamentos com Deus cada vez mais fortes. E talvez você fale assim, o que um tênis tem a ver com o relacionamento com o Senhor? Nega um tênis para sua esposa para você ver o que tem um relacionamento com o Senhor. Negue de comprar uma blusa. Se ela está precisando. Com certeza ela está precisando, né, queridos? Não vou falar para você estar com guarda-roupa entupido de blusa lá e vai comprar mais. Mas se ela está precisando. Se o Espírito Santo não constrangeu o teu coração, que nem constrangeu o meu quando aconteceu isso, queridos, é porque nós não estamos andando com Deus. Pode ter certeza disso. Porque qual que é o que vai ser, talvez a primeira pergunta que Deus vai fazer para nós, como homens. O que você fez com a tua esposa? Você já pensou, você, homem? Chegar lá, o que você fez com a tua esposa?
Ela precisava de um tênis, né? Ela precisava de um carinho, né? Ela precisava de atenção, né? Ela precisava mais de você, né? Aonde que você estava? Aonde que você estava, Adão? Escondido. Escondido por quê? Queridos, nós rimos, mas é a verdade. Nós damos risada, mas é a verdade. Aonde está a nossa sabedoria? O que nós temos feito? E eu vou falar mais um para vocês. O que você é com a tua esposa em casa, você reflete na sociedade. Pode parecer duro, queridos. Mas o que você é com a tua esposa em casa é refletido na sociedade. Não precisa ficar esse climão. Se você grita com a tua esposa em casa, o que você vai fazer na rua? O que você vai fazer na rua? Vai gritar com as pessoas. Sim ou não? Por quê? Porque isso é costume. Você está acostumado com isso. E vou falar, não é só os homens, tá, mulheres? Que até agora vocês estavam aí dando risadinhas. O que você é com o teu esposo em casa, você reflete lá fora também. Se é tudo na pancada que você trata em casa, lá fora é tudo na pancada também. Porque se você não cuida das coisas que Deus está te dando, você vai cuidar das coisas que estão lá fora? Sim ou não? E daí não vem com aquela história assim, não, mas eu sei como fazer com meu esposo. Faço isso e pronto. Tem uma criança aqui. Faço greve e pronto. É essa a sabedoria que você está tendo com o teu esposo? É essa a sabedoria que você está tendo para conduzir tua casa? Foi para isso que Deus nos chamou? Para chantagem? Para se rebelar? Quando tivemos uma aula sobre rebelar, queridos. Cada vez que você se rebela. Que sabedoria que é essa? Onde nós estamos vivendo com a nossa sabedoria? Sabe, queridos, nós temos sabedoria bastante para fazer as coisas erradas. Onde nós achamos que está certo. E nós deixamos de lado a sabedoria do alto. Nós deixamos de lado as coisas que Deus tem para nós. Nós começamos a deixar Deus dentro de uma caixinha. E o pior ainda, né, que essa caixinha é dentro de mim. E daí? Como que vai ser lá fora? Se a gente não está tendo nem sabedoria para lidar no nosso casamento. Não está tendo nem sabedoria para lidar com os nossos filhos. Não está tendo nem sabedoria para lidar com o nosso grupo familiar. Como que vai ser lá fora? Se talvez em vez do nosso grupo familiar nós temos sabedoria para conversar, falar, eu começo a levantar, falar mal dos outros. Como que vai ser? O que vai ser lá fora? Queridos, nós precisamos buscar a sabedoria todos os dias através da oração e do estudo da palavra. Nós buscamos a sabedoria. Não é algo assim que vem por osmose, sabe? Que você está dormindo assim, aí Deus vem assim, fala assim, ó, agora eu vou colocar a sabedoria aqui no pastor. Aqui, ó, coloquei aqui, tudo certo. Você levanta o homem mais sábio do mundo.
Não vem por isso. Vem por buscar através da oração e do estudo da palavra, queridos. Nós precisamos começar a pedir para Deus um coração sábio. E para nós ter discernimento nas coisas. Que enquanto nós não pedir para Deus um coração sábio, uma mente transformada, para nós ter discernimento das coisas, nós vamos continuar remando e não vamos sair do lugar. Nós continuamos remando, e talvez você fale assim: eu estou sentado nesse banco da igreja tem 7 anos, 8 anos e eu não saio daqui. Por quê? A minha vida com o meu casal, no meu casamento, não sai disso. Por quê? Qual que tem sido a nossa busca? Qual que tem sido o nosso discernimento com as coisas que estão acontecendo? Eu quero incentivar você essa noite, queridos, a ter um coração assim, puro, voltado mesmo para as coisas do Senhor. Buscar o Senhor nessas orações e na leitura da palavra. Escrever a tua história com o Senhor. Não você pegar, não estou falando para você não fazer, mas não você pegar e querer escrever a tua história pelas histórias dos outros. E sim a tua história ser escrita com o Senhor. E talvez você ache assim, acordar a Helena de manhã cedo não é uma história. Mas para mim é. Porque eu tive esse discernimento. E o Senhor falou comigo sobre isso. E essa história que eu escrevi fui eu e ela. Eu sabendo como agir. Por isso que nessa noite eu quero incentivar vocês, escreva a tua própria história. Coloque o teu coração para o Senhor. Ligue ele com o Senhor. Não queira escrever a história dos outros. Porque nós precisamos pedir para o Senhor um coração sábio e por discernimento em nossas vidas. E não importa que os irmãozinhos falem. Não importa. O importante é você e Deus. Você recebe essa palavra no teu